O assunto que nós vamos falar a partir desse instante é preclusão, tá? Dá uma olhada na tela, só para você registrar aqui. Preclusão. Pessoal, esse tema, ele não tem, se você olhar lá o CPC, você não vai encontrar nos artigos do CPC uma parte específica, um capítulo dizendo assim, preclusão e as regrinhas lá. Na verdade, só que é um tema que deve ser estudado aqui dentro dos prazos processuais. E é um tema que, na verdade, ele está inserido em todas as regras que nós estamos estudando aqui ao longo dessas aulas, ao longo dessas últimas aulas, no que diz respeito aos prazos processuais, tá? Qual que é a finalidade da preclusão? Por que existe a preclusão? A ideia é o seguinte, se não existir preclusão, processo não existe. Como assim, professor? Se nós não tivermos a preclusão, nós não podemos falar em procedimento. Por quê? Porque a preclusão que diz o seguinte, um ato processual deve ser praticado a partir desse momento até esse momento. Daí depois vem outro ato processual, e daí outro ato processual. Ou seja, nós temos o chamado iter procedimental, uma evolução desse procedimento. Se nós não tivermos o instituto da preclusão, as partes podem praticar atos quando elas quiserem. E daí o processo está indo, caminhando. Ah, não, agora volta. Pratica. Daí o processo está indo, está chegando perto da sentença. Não, volta. E a gente fica nesse eterno looping, digamos assim, de que o processo, quando ele vai chegar na sentença, ele pode retornar. Portanto, somente existe processo se houver preclusão, tá? Para começar aqui, pessoal, vejam só, para começar aqui, nós vamos diferenciar decadência, prescrição e preclusão. Na verdade, decadência e prescrição não é assunto meu. É assunto que você vai estudar com a professora Aline, que você vai estudar lá com o professor Paulo Souza. A parte de decadência e de prescrição são assuntos do direito civil. Mas como muitas vezes a gente acaba confundindo um com o outro, eu tomei a liberdade de ir lá nos materiais dos professores e na doutrina e trazer alguns conceitos para vocês aqui para poder esclarecer a diferença entre eles. Vejam só. A decadência, pessoal, ela envolve a perda de um direito potestativo. Tá. Professor, me dá um exemplo. Olha só, o que é a perda de um direito potestativo? O que diz a nossa Constituição? Que você poderá exercer um mandado, poderá impetrar um mandado de segurança se você tiver violado contra a autoridade que violar o seu direito líquido e certo. Tá bom? Legal. Então, houve uma violação ao direito líquido e certo, você pode impetrar um mandado de segurança. A 12.019 diz assim para você, quer impetrar um mandado de segurança? Faça em 120 dias. Após esse prazo, o teu direito decaiu. Que direito? O direito violado? Não. O direito de você entrar com um mandado de segurança. Essa ação é uma garantia constitucional, é uma ação constitucional que ela deve ser exercida, que esse direito deverá ser exercido no prazo de 120 dias. Se você não exercer esse direito no prazo de 120 dias, morreu. Decai a possibilidade de você impetrar o mandado de segurança. Então quer dizer, professor, que se eu sofri uma violação no mandado de segurança, né, sofri uma violação no mandado de um direito líquido e certo, e não entrei com o mandado de segurança em 120 dias, morreu, não posso fazer mais nada? Não, você pode. Você pode ajuizar uma ação pelo procedimento comum. Mas mandado de segurança, no procedimento do mandado de segurança, com as liminares, da forma como ele é lá na Lei 12.000, e ele possui uma série de benefícios por violar um direito importante, um direito constitucional, uma garantia constitucional, você não pode mais usar. Certo? Portanto, esse é o conceito de decadência. E nós temos também, pessoal, o conceito de prescrição. O conceito de prescrição, ele também é do direito civil e ele envolve o quê? A perda da eficácia de determinada pretensão. Então vejam, quando eu falo em decadência, eu falo em perda do direito. Quando eu falo em prescrição, eu falo em perda da pretensão. Você pode, por exemplo, cobrar uma dívida num prazo prescricional. Artigo 206 lá do Código Civil, ele vai trazer prazos de 1 ano, se eu não me engano, 3 anos, 5 anos. O prazo, por exemplo, de dívida, né? Uma dívida líquida, você pode cobrar ela no prazo de 5 anos. Se você tem essa dívida, você tem o direito, né? Você tem essa pretensão, você tem que dissociar aqui. O direito de você receber o pagamento daquilo que lhe é devido é uma coisa. A pretensão de você ir judicialmente cobrar esse direito é outra coisa. Essa pretensão, ela pode ser exercida, diz o Código Civil, em 5 anos.
Se você em algum momento, dentro desses 5 anos, entrar com uma ação de cobrança, show de bola, está dentro do prazo. A partir do momento que decorrer esses 5 anos, você até tem o direito de receber essa dívida, mas essa dívida está prescrita. Morreu. Você não pode mais no Poder Judiciário cobrar a dívida. Certo? Essa é a diferença, portanto, de decadência e de prescrição. Na decadência, né? Na decadência, olhem só, perdeu o direito, na prescrição, perdi a pretensão. Show de bola? Tá, tudo bem, isso aqui, direito civil. O que eu não quero que você faça é que você confunda aqui para a minha matéria, aqui para o direito processual civil, esses dois conceitos com o conceito de preclusão. Preclusão, ela fala de processo. Falei de preclusão, falei de processo. E aqui o que diz o conceitinho que eu trouxe para vocês? Que a preclusão consiste na perda de uma prerrogativa de praticar o quê? Um ato processual. Ou seja, é só para o processo. Né? É só para o processo. Você foi citado. A partir do momento que você foi citado, conforme as regras de contagem de prazo já estudadas, o que você tem que saber? Que você poderá exercer no prazo de 15 dias uma prerrogativa. Que prerrogativa? Contestar. Você tem 15 dias para contestar. Podem até apresentar uma reconvenção. Você tem 15 dias para contestar. Não contestei, o que acontece? Precluiu a tua possibilidade de contestar. Certo? A preclusão, ela trata do exaurimento dessa prerrogativa. Ah, eu poderia contestar. Tinha 15 dias. Contestei no primeiro dia. Beleza. Precluiu a tua possibilidade de exercer essa faculdade. Como assim? Precluiu por quê? Porque você já praticou. É uma outra espécie de preclusão. Portanto, dá mais uma olhadinha aqui na tela. Espero que você consiga compreender bem esses conceitos, essa distinção. E eu vou colocar aqui, só para que fique bem completinho, pessoal, eu quero que você me diga aí o que é perempção. Tá? Perempção não se confunde com decadência, não se confunde com prescrição, não se confunde com preclusão. A perempção, ela vem estabelecida lá no artigo 485 do novo Código de Processo Civil. Vamos dar uma olhadinha? Vamos. Olha aqui, ó, pessoal, estou com o CPC na minha mão, 485 do Código de Processo Civil, lá no seu parágrafo 3º, ele vai dizer o seguinte, né? Vamos ver se eu acho aqui. 485, parágrafo 3º. Aqui, ó, vou pegar o do meu computador aqui. O que aconteceu? Acho que é o parágrafo 2º. Aqui, ó, no caso do parágrafo 1º, perdão, não é. Deixa eu só um instante, pessoal. 487, tá? Isso aqui. Vou pegar por aqui, ó. Se o autor der causa por 3 vezes a sentença fundada em abandono de causa, ele não poderá propor novamente a ação contra o réu, contra o mesmo objeto. Qual que é a ideia aqui? Ah, tá. Você entrou com uma ação, certo? Você entrou com uma ação. O processo está tramitando. Você tem que dar, o autor, como é o interesse dele, ele deve praticar uma série de atos processuais. O juiz intimou ele para juntar documentos. Ele deixa o processo lá parado. Não faz nada. Vem o juiz, o que o juiz faz? Intima ele, junta esse documento. Ele não faz nada. O que o juiz faz? Ele julga extinto o processo sem julgamento do mérito. Ele julga extinto o processo sem julgamento do mérito. O processo ele é extinto por abandono de causa. Aí, como é sem julgamento do mérito, ele poderá novamente propor essa ação. Não pode? Pode novamente propor ação. Ele entra de novo com essa ação. Aí, de novo, o juiz intima ele para se manifestar e ele esquece do processo. O juiz vai lá e extingue novamente o processo por abandono da causa. Se isso ocorrer por 3 vezes, nós temos a perempção. Então, deixa eu só tomar umas notas aqui, a respeito disso. Né? A perempção, ela ocorre quando nós tivermos, quando o autor, por 3 vezes, der causa a abandono do processo. Se isso acontecer, diz o nosso Código de Processo
né, diz o nosso Código de Processo Civil, que ele não poderá, e aqui eu vou colocar a sanção, né, é uma sanção, não poderá propor novamente a ação novamente. Isso mesmo. Não poderá propor a ação novamente. É isso que nós temos aqui em relação à apreensão. A apreensão, portanto, pessoal, nada mais é, né? A apreensão, portanto, nada mais é do que uma sanção processual que nós temos aplicada aqui no caso de a parte, né? No caso de a parte dar abandono à casa. Agora eu vi aqui o pessoal colocou, é o artigo 486, parágrafo 3º. Agradeço. Vejam só, pessoal. Se o autor der causa por 3 vezes a sentença fundada em abandono da causa, não poderá propor ação contra o réu, né, com o mesmo objeto, ficando ressalvado caso a alegação dessa matéria em objeto de defesa. Portanto, em termos conceituais, por favor, pessoal, não confundam. Decadência uma coisa, perde o direito. Prescrição, perde a pretensão. Preclusão, perde a prerrogativa de praticar o ato processual. Perempção, você sofre uma sanção. Sanção porque você foi, né, sofre uma sanção processual porque você foi desidioso. Perfeito? Ótimo. Excelente? Compreendido? Vem cá comigo, vamos falar dos princípios que orientam aqui a preclusão. São 3 esses princípios. Princípio da segurança jurídica. Por quê? Porque a preclusão, ela garante segurança. Ela diz assim para mim, ó, se o cara quiser se defender do que eu estou entrando com se quiser apresentar a sua defesa contra essa ação que está sendo proposta contra ele, ele tem 15 dias, ele tem a contestação. Isso me dá segurança jurídica, porque eu sei que se ele alegar a matéria de defesa que ele vai alegar vai ser lá na contestação. Tudo que ele for alegar contra mim vai ser na contestação. Toda a defesa dele está lá. Depois é questão de prova. Por isso é segurança jurídica. Porque se não tivesse a preclusão, o cara faz a defesa agora, ele faz assim. Não, eu vou apresentar só 3 itens da defesa. Aí se eu ver que o negócio fica feio para mim, lá no final, perto da sentença, eu trago mais duas alegações de defesa aqui, mais 2 teses jurídicas aqui para tentar derrubar o autor. Veja, perdeu segurança jurídica, não é mesmo? Portanto, a perempção também, ela é orientada aqui pelo princípio da segurança jurídica. Também é orientada pelo princípio da boa-fé. Né? É a ideia de que o autor ou o réu, ele não pode manter uma carta na manga, ele não pode segurar uma prova, lá no finalzinho do processo ele solta essa prova para tentar prejudicar a parte contrária. As partes devem atuar com boa-fé. E nessa atuação com boa-fé, elas devem seguir essas regras procedimentais, esses prazos específicos para a prática dos atos processuais, senão elas não poderão mais praticar. Isso garante a boa-fé do processo. E claro, como eu disse para vocês, não existe processo se não tiver preclusão, e é isso que garante, pessoal, a duração razoável do processo. Tá bom? É isso que vai garantir a duração razoável do processo. Porque se não houver preclusão, a parte pode pedir o tempo quando quiser, a outra se defender quando quiser, o processo vai ficar ali eternamente tramitando sem um final, certo? Portanto, em relação aos princípios, é isso que eu gostaria só de destacar aqui para vocês, tá bom, pessoal? Show de bola essa parte dos princípios. E agora, para a gente concluir essa partezinha rápida da matéria, vejamos as espécies. E aqui em relação às espécies, eu quero que você entenda a diferença entre uma e outra, tá? Preclusão temporal. Pessoal, preclusão temporal é perder o prazo. Né? Eu vou colocar aqui, ó, perda do prazo. O camarada tem 15 dias para se manifestar, ele apresenta a contestação, 15 dias para contestar, ele apresenta a contestação no 16º. Tivemos uma preclusão temporal. Fácil? Facílimo. Preclusão, agora cuidado, vocês acabam muitas vezes confundindo, e realmente é estranho mesmo, eu mesmo admito que já tive uma certa dificuldade para distinguir os dois. Você tem que cuidar para não confundir preclusão lógica com preclusão consumativa. Olhem só a diferença entre as duas. Né? A preclusão lógica, pessoal, o que é? É a perda dessa prerrogativa processual, né, pela prática de um ato anterior incompatível. Ó, você prática de
ato anterior incompatível. Né? E a preclusão consumativa, vejam, é a prática do ato processual. Professor, exemplos, vamos lá, do ato processual. A preclusão lógica é o seguinte: o camarada comparece lá na audiência de conciliação e mediação e ele faz um acordo, dizendo que ele vai, o réu diz assim que vai pagar para a parte contrária 5 mil. Aí ele chega no escritório, o advogado dele entra com a petição de contestação. Preclusão lógica. A partir do momento em que ele praticou um ato anterior, dizendo eu vou transacionar o meu direito e nós vamos pôr fim a esse processo por intermédio, né? Por intermédio, deixa eu só colocar um acento aqui, por intermédio desse acordo, ele não poderá mais apresentar a contestação, ainda que ele estivesse teoricamente no prazo dessa contestação, certo? Até porque é o seguinte, da audiência de conciliação e mediação é que a parte sai intimada para contestar. Mas como ele fez o acordo, precluiu, logicamente ele não poderá apresentar a sua contestação. Show? E a consumativa? O camarada foi intimado para apresentar a contestação em 15 dias. No 5º dia, ele apresenta a contestação. Daí no 14º dia, lá no último dia do prazo, ou melhor, no 15º, ele vai lá e apresenta uma nova contestação. Essa segunda contestação sofreu preclusão consumativa. Por quê? Porque ele já praticou o ato, certo? Portanto, envolve a prática do ato processual. Vejam só, pessoal, nós temos, primeiro, a prática de um ato anterior incompatível e aqui nós temos a prática do próprio ato processual, tá bom? Perfeito. Professor, compreendi temporal, compreendi a lógica, compreendi a preclusão consumativa. Mas e agora eu pergunto, e essa preclusão sanção? Essa preclusão sanção, ela é aplicada em razão da prática de ato ilícito. Professor, um ato ilícito onde? No processo. Veja, o que acontece, pessoal? Nós estamos falando só da prática de atos processuais, quando é preclusão é a prática de atos processuais, certo? O que o camarada faz? Ele pratica um ato processual ilícito no processo, ele pode sofrer uma preclusão sanção, ou preclusão punitiva. Professor, me dá um exemplo, litigância de má-fé. O camarada ele está protelando lá, apresentando embargos de declaração protelatórios. Ele sofre uma multa por litigância de má-fé. Enquanto ele não purgar a mora, diz o Código Civil, ou seja, quando ele não pagar essa multa que ele está devendo ali, ele não depositar o valor da multa que ele deve em razão dessa litigância, ele sofre uma preclusão sanção. Ele sofre uma preclusão punitiva que ele não pode falar nos autos. Ele não pode praticar atos processuais nos autos, certo? Olhem aqui, portanto, são essas as espécies, né? São essas as espécies de preclusão que nós temos dentro do CPC. Professor, vamos lá dar uma olhada como isso cai em prova? Vamos sim, tá aqui, ó. Olha só, julgue o item a seguir referente ao processo de conhecimento e ao cumprimento de sentença. Vejam só. Dada a ocorrência da preclusão consumativa, você tem que saber que foi praticado o ato. Após protocolar a contestação, o réu não poderá apresentar novos argumentos de defesa, mesmo que seja para suscitar a matéria que o juiz deva conhecer de ofício. Tá certo, né, professor? Não tá. Cuidado, pessoal. Na verdade, essa aqui é uma grande pegadinha, tá? Essa assertiva está incorreta. Mas veja, o professor não disse que a partir do momento que ele apresenta a sua contestação, ele não sofre a preclusão consumativa? Sim, ele sofre a preclusão consumativa em relação à contestação, em relação ao ato processual contestar. Nada vai impedir que ele não possa apresentar novos argumentos de defesa. Nada impede que ele possa suscitar matérias que o juiz possa conhecer de ofício. Então, essa assertiva aqui está errada, né? E o fundamento dessa assertiva, ela está lá no 342 do novo Código de Processo Civil. O que o artigo 342 diz?
que depois da contestação, ou seja, depois que ele praticou a contestação, precluiu, houve a consumação da contestação, né? Somente será lícito ao réu deduzir novas alegações, ou seja, apresentar novas alegações em que hipóteses? São 3, vejam só. Relativas a direito ou fato superveniente, ou seja, alguma coisa que aconteceu depois. Algum direito superveniente que agora ele tem, ele não tinha. Razão de uma alteração legislativa, por exemplo. Competir ao juiz conhecer delas de ofício, matéria de ordem pública, uma hipótese de impedimento no processo. Ele não arguiu lá na preliminar de contestação, nada impede que posteriormente ele venha e argua essa matéria. E o item 3, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo de jurisdição. Ou seja, se a lei propriamente disser que ela pode ser alegada em qualquer tempo de jurisdição. Portanto, está incorreta essa alternativa porque ela tenta te induzir a erro. Não há a preclusão consumativa da contestação, mas não há preclusão para que ele possa alegar fato ou direito superveniente, matérias cognoscíveis de ofício ou aquilo que a lei diz que ele pode alegar a qualquer tempo. Perfeito? Portanto, fiquem atentos aqui, incorreta essa assertiva. Vamos em frente. Aqui, ó, mais uma questãozinha, né? Cobrada em 2016, uma questão super fácil aqui para vocês verem como às vezes isso aparece em prova. Vejam, Ana apresentou contestação antes do término do prazo previsto. Lá no 5º dia ela contestou. Verificou posteriormente que ela não incluiu um item defensivo. Lembra, pessoal? Nós temos lá o princípio da eventualidade. Professor, o que é esse princípio? O princípio da eventualidade, pessoal, diz o seguinte, que toda a matéria de defesa deve ser alegada, porque se o juiz não conhecer de um ponto, eventualmente ele vai analisar os demais. Então tudo tem que alegar lá. Ah, eu tenho que dizer que não vale, se vale, eu tenho que dizer que eu quero reduzir, eu quero que seja revista a condenação, ou se ela for aplicada, que seja reduzida, enfim, tudo tem que ser alegado na matéria de defesa, senão morreu. Perfeito? Requer ainda, no prazo conferido para a contestação, o aditamento, ou seja, ela apresenta uma nova contestação, ou melhor, um aditamento dessa contestação. Pode? Não pode. Por quê? Porque já consumou, né, pessoal? Isso mesmo. Letra B, portanto, ela sofreu aqui a preclusão consumativa. Legal? Letra B é o gabarito da nossa questão. Vejam só, para encerrar esse assunto, mais uma questão de prova. Atenção! Tendo-se iniciado o prazo de 15 dias para contestar uma demanda, o réu apresentou contestação no 8º dia. Porém, no 14º dia do prazo, optou o demandado por protocolizar uma nova peça contestatória. Ou seja, o cara contestou 2 vezes. Nela, deduzindo linha defensiva essencialmente diversa daquela exposta inicialmente. Ou seja, ele resolveu mudar tudo, né? Ele tinha apresentado uma contestação, no 8º dia, lá no 14º, ele mudou tudo de novo. Nesse cenário, o que o juiz vai fazer? Ele vai receber a segunda contestação? Não, preclusão consumativa. Ele vai receber a segunda contestação? Também não, já falamos, preclusão consumativa. Ele vai deixar de receber essa segunda contestação? Sim, em razão da preclusão lógica? Cuidado. Não, né, pessoal? Preclusão lógica é prática de ato incompatível. Aqui ele já praticou o ato, é consumativo, então está errado a ser. Deixar de receber a segunda contestação? Perfeito. Em razão do instituto da preclusão consumativa? Excelente. Gabarito da nossa questão, letra D. E por fim, deixar de receber a segunda contestação, tá certo? Em razão da preclusão temporal? Não, porque teoricamente ele estaria dentro do prazo. Gabarito dessa questão, letra D. Perfeito, pessoal? Show de bola. Com isso, nós encerramos aqui a análise, ainda que breve, dessa parte referente à preclusão, tá bom? Lembre, não confundam decadência, preclusão e perempção e prescrição. Esses 4 conceitos você tem que ter claro na sua cabeça. Lembrem daquelas espécies que você vai com absoluta tranquilidade acertar questões de prova que, porventura, cobrem esses temas. Tá bem, pessoal? E é isso.